aí pessoal, tô de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 169 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1752. Atravessamos mais uma faixa aí dos 1750 e agora estamos a caminho dos 1800. Coloca aí nos comentários se você já chegou nos 1800, que é uma faixa bem difícil de chegar. De rating, tá muito acima da média, claro, dos jogadores do chess.com, ou também coloca o seu rating atual de rápidas sempre nos comentários. Vou lançar mais um desafio, mas antes disso, não preciso nem falar mais uma vez, né? Deixa aquele joinha no vídeo, antes mesmo de começar, que é bem importante, e considere se inscrever no canal. Vamos lá lançar o desafio. Vamos para mais um jogo de 10 minutos. Mantendo o repertório, que está com os dias contados. Podia manter esse repertório até o fim da série, na verdade, né? Mas podemos até fazer uma votação para mudar ou não, né? Mas provavelmente vamos mudar. De repente eu faço um repertório de peão-dama mais principal e com E5, talvez uma Rui Lopes de pretas, né? Vamos jogar Rui Lopes mais uma vez. Vamos ver como é que ele vai reagir. A gente teve algumas partidas muito legais na Rui Lopes, né? A6, vou jogar bispo A4. B5 direto. Engraçado que esse foi o lance que o Carlsen jogou hoje no Catar. Não fez um torneio bom o Carlsen, mas ele jogou isso na última rodada. E cavalo A5 direto, que eu acho que ele não vai jogar, mas é uma linha meio duvidosa, até onde eu sei. Acho que ele vai seguir normal, mas diretão mesmo deve ter algum problema de ordem, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Cavalo A5 é possível. Tô pensando. JFK 2010. Cara da Eslováquia. Eu ia falar Eslovânia, né? Eslovênia nem Eslováquia. Mas é Eslováquia. Pô, pensei que em segundos o cara se sentiu mal. O que que foi? O cara achou que eu tô roubando? Não mandou nada no chat. Por que que ele parou de jogar? Esquisito. Estranho o cara pensar na abertura assim, né? Ainda mais porque ele jogou o B5 super rápido. Bispo P7 ele jogou. Então, assim, eu falo muito pra vocês sobre a questão. Tô tentando falar bastante mais nessa faixa de rating e esse repertório, né? Que é um repertório bem avançado mesmo. Não sei se avançado é a palavra certa, né? Mas um repertório bem top mesmo. Tem a questão das transposições, né? Então, se eu jogar rock, por exemplo, e ele fizer cavalo F6 e eu jogar torre 1, ele vai jogar rock e a gente tá na linha principal da Rui Lopes, que nem a variante que eu joguei até algumas partidas atrás. Só que ele tá indo por um caminho esquisito. Então, a gente tem dois caminhos aí. E isso é um dilema bem interessante, né? Que aqui a gente realmente pode falar que é o caminho da preguiça. Qual é o caminho da preguiça? Você seguir na linha que você está acostumado, deixa o cara transpor para a linha principal, ou a postura não preguiçosa, né? Que é você tentar contestar o jeito que ele jogou. Você tentando imaginar que é uma. Ele tá jogando uma ordem meio duvidosa, né? Então, se você tá muito confiante na teoria, às vezes é legal fazer o rock e a postura da preguiça não tem nenhum problema sério também, né? E eu acho que talvez seja D4 o lance aqui, nem sei exatamente por quê. D6 aí bispo D5, né? Pegando uma iniciativa. Porque se ele tomar, eu tomo. Se ele tomar, eu tomo. E aí, se ele fizer C5, eu tenho dama G7, né? Que ameaça aqui e aqui, né? Porque ele tem um tema de C5, C4 às vezes. Eu vou jogar D4 aqui, porque eu nem sei se tá certo. Ele pode trocar e cavalo F6 até, né? Não é tão claro. Eu posso rocar também agora, que é interessante. Dificulta um pouco o cavalo F6, porque agora eu tenho E5. Acho que rock, hein? Tá legal. E aí, esse cavalo F6 eu já me antecipo com E5, porque cavalo D4, cavalo F6, eu posso trocar aí pra um final de velho, né? Que é bem a minha cara. Vamos jogar cavalo D4. O rock é bem tentador aqui. Porque se ele trocar e C5, se eu tirar a dama pra trás, ele tem C4, ele ganha uma peça, né? Esse tema é muito comum na Rui Lopes. E esse parece bastante perigoso já, né? Esse aqui não ganha na hora? Que loucura, esse lance ganha, né? Ou eu me enlouqueci de vez?
Ah, ele tem um cheque ainda. Não, mas acho que ganha. Ó, que coisa aqui, né? Porque ele jogou de maneira um pouco irresponsável, né? Cavalo F5 já é um lance bem interessante, né? Toca aqui, ativa o cavalo, ameaça dama D5 eventualmente, porque não dá pra não tem como defender esse ponto, é uma loucura, né? Porque cavalo H6 eu simplesmente tomo. Então, dama H5 tem cara que ganha. Ameacei checkmate. Por motivos de força maior, o cara tem que defender o mate, né? Então, G6 acho que é o único lance, né? Porque cavalo H6 eu simplesmente elimina o cavalo. Então, dama H5, G6 e aí dama D5 era a minha ideia. Ameaço mate. E é o único lance que eu vejo que talvez salve ele é bispo B4 cheque, aí C3 atacando o bispo, e aí talvez dama F6 contra-atacando o meu cavalo aqui. Mas aí acho que eu posso jogar C por B4. Se ele tomar de dama, dama F7, dama F8 é mate. E se ele tomar de cavalo, dama por B7. E aí cavalo por B3 tá caindo na torre com cheque, né? Vamos lá? Teste de visualização. Para animar aquele almoço de vocês, vamos lá. Dama H5. É curioso, porque ele não fez nenhum pecado absurdo também, né? Para levar, para perder a partida já. Foi um pouco responsável B5, bispo B7 também. Ele tá negligenciando demais o desenvolvimento, né? Enquanto isso, ele que tá dormindo, ele tira uma soneca aqui, né? Mas vamos lá, dama H5, G6, dama D5. Não tem defesa, né? Não tem, né? Tô pensando aqui, não tem. Ele pode tirar a dama, né? Pra deixar tomar em F7, mas eu tô muito ganho. Então, dama H5, G6, dama D5. Aí, talvez cheque seja a única tentativa. C3. Dama E7, eu simplesmente... Ah, dama E7 é um lance, né? Não, mas eu tomo, tá? Tome cavalo C3, tá ganho. Então vamos lá, dama H5, G6, dama D5, bispo B4 cheque, C3, dama F6. E aí eu tava pensando em C por B4 mesmo, que acho que ganha fácil, né? Ganha tranquilo. Cavalo B4, dama B7, meu rei tá super seguro, acho que é isso, né? Dama H5. Se ele começar com cheque, acho que não muda nada, né? Nossa, o cara deve estar bravo, né? Eu gastei 2 minutos e 37 e vou ficar ganho aqui em dois lances. Mas é curioso, porque xadrez é um jogo de lógica, né? Vocês sabem disso já, claro. Mas assim, geralmente, se você não faz muitos erros graves, não tem como você estar perdido, né? A gente usa muito esse bom senso. Vamos dizer, às vezes você joga uma variante normal, aí o cara faz um lance diferente, assim, às vezes te assusta, mas você fala, você tem que começar a pensar o seguinte, pô, eu não respeitei nenhum princípio até agora, eu não posso estar perdido. Posso eventualmente estar um pouco pior, posso não ter jogado preciso, mas você só fica perdido quando você desrespeitar bastante os princípios, né? Independente de qualquer cálculo, isso aí é uma regra do xadrez, né? Que funciona bastante. E eu vou jogar dama D5. Porque esse ponto é muito frágil, né? Então, assim, ele não cometeu nenhum erro grave, beleza. Mas o ponto F7 é realmente frágil. Então, quando você joga bispo E7, ele tá tentando desenvolver a lá do rei, né? A princípio era um lance aceitável. Mas quando ele faz isso, esse ponto fica mais difícil de defender. E conectado com o fato que ele não pode rocar, né? Ele tá bastante perdido aqui. Então, cheque. Cheque é pra poder tirar a dama, né? Só que eu jogo C3, cubro o cheque e já crio um contato no bispo, né? E aí dama F6, contra-ataca aqui. Só que na hora que eu tomo aqui, ele tem dificuldade. Ah, ele tem um cavalo E7, hein? Isso eu não vi. Bom, em último caso eu vou ganhar um peão, mas talvez ele se salve aqui. Jogou cheque, beleza. Se eu cobrir de bispo, ele troca com cheque. E aí ele defende. E aí ele tá tranquilo, mas eu vou jogar C3. Ele pode ter um descoberto na minha dama? Pode. Só que ele tá tendo que resolver um problema mais grave, que é o mate em 1 ali, né? Dama E7, né? Mas aí eu vou. Ah, ele tem cavalo F6 também. Interessante, ele talvez recupere a peça aqui. Acho que eu vou ficar com um peão a menos. Bem melhor, provavelmente ganho também, né? Porque se eu tomo aqui, elimina essa tensão, ele toma de bispo. E aí eu tenho que tirar minha dama, né? Ah, talvez eu tome dama D4, toca o bispo e toca na torre, né? Essa eu tô com preguiça de jogar, acho que eu vou jogar CB mesmo. Esse talvez seja mais preciso, né? Peão toma, acho que tá bem bom, porque dama B4 cheque, eu jogo o cavalo C3. E aí, se ele tomar em D4, eu tomo o bispo, tá suave. E se ele tomar de dama, dama F7, dama F8 mate, né? Então posso jogar CB tranquilo.
E se ele fizer cavalo A5 pra atacar minha dama, eu tiro minha dama pra qualquer casa, né? Sei lá. Ele tem um dama E4, na verdade, né? Cavalo A5 como se... Curioso, né? Então, esse... Ah, eu tenho um cavalo C6 ainda. Tá bom, tenho um cavalo C6. Em último caso, eu tenho dama por F7, dama por F7, bis por F7, rei por F7, troca em C6 e tem um peão limpo a mais aqui, né? Mas eu posso tomar em C6, né? Esse mata o jogo, né? Porque se ele tomar aqui, eu tomo em E7. Porque estaria caindo meu cavalo em D4, né? E ele não tem cheque aqui que eu tomo de cavalo. E se jogar cheque aqui, eu troco as damas. Ele não consegue tirar a dama, tipo, me dando um cheque, por exemplo, né? Eu tenho dama F7 de novo, super sólido. Mas eu não vou entregar uma peça aqui, né? Acho que dama C5 é mais simples. Porque esse dama E4, que assusta bastante, né? Eu jogo dama E3 e eu cravo a dama dele. Então esse acho que mata o jogo na hora. E se D6, tá caindo o bispo. Ele vai jogar dama E4, certeza. Bom, eu teria bispo E3 também, mas aí dama G2, de repente dá um susto, né? Dama E3, trocamos as damas, vou fazer o rock em paz. Vou trocar as damas primeiro, porque eu tô levando mate, né? E ele não tem opção, né? Jogou dama E4, eu vou jogar dama E3, trocando as damas. Ele pode tomar em G2, né? Troca as damas, bispo toma e bispo G2. Mas eu jogo torre G1. Ele tem dois peões pela peça, né? Mas não é suficiente. Se eu rocar direto aqui, eu não vou nem brincar, tá? Ele me dá mate em um. Então eu vou trocar as damas primeiro. E vou fazer o rock em paz aqui. Aí tá bastante ganho. Eu tô super seguro aqui. Ele só tem um peão pela peça, né? Ele devia ter trocado as damas, talvez. E tomado em G2. Ele ia ter problemas no cavalo. Estaria bem ruim também, na verdade, né? Mas era possível. Cavalo E4. Vamos fazer o rock. E agora desenvolver simples e temos um bispinho a mais aqui, né? Tentar simplificar. Acho que cavalo C3 tá bom. Vai quebrar minha estrutura um pouco, mas é óbvio que eu não me preocupo com isso, né? Eu vou sair com o bispo E3 depois. Se ele tentar invadir na sétima aqui, eu vou ter sempre um bispo D1 expulsando, né? Eu tô bem controlado aqui. Meus lances são muito fáceis agora, né? Bispo E3, torre D1, bispo D5 trocando os bispos também. Uma partida tranquila, essa vai ser. Jogou torre E5, tentando passar a torre para ataque. Eu vou tomar em E4. Tranquilo. Ele quer fazer um torre G4 agora, né? Eu vou jogar bispo E3. Se ele jogar esse, eu jogo G3, enfraquece a diagonal, mas não tem nenhum problema. Eu esqueci desse peão. Nossa. É que tá tão ganho, né? Mas esqueci totalmente desse peão. Deixa eu jogar A3 primeiro, né? Que descuido, hein? Vamos fazer um torre D1. Eu quero jogar bispo D5 trocando torre C1. Ele vai ter muitos problemas, né? O rei tá mal também. Mas foi uns leixo entregar esse peão. Vamos jogar torre C1. Bispo D5 agora é uma ameaça, né? Tá na hora de eu dar um arzinho pro rei, né? H3 acho que é bom aqui. Posso fazer G3? Posso, mas aí eu tô abrindo uma casa que é da cor do bispo dele, né? Mesmo que eu vá trocar esse bispo quase certeza, na dúvida H3 acho que é um pouco melhor. E ele levou um golpe agora. Ele quis defender o peão, mas ele esqueceu desse agora, né? E agora entrou nessa cravada. E vai fazer bastante falta esse bispo agora. A questão do tempo, o que eu falo bastante pra vocês é. Ah, ele vai seguir, beleza? Então, pra evitar qualquer palhaçada, eu vou jogar um G3 aqui. Eu não quero fazer mouse sleep, levar um mate sem querer. Então, eu prefiro que vocês pequem gastando mais tempo do que jogando muito rápido. Né? É claro que não é aconselhável fazer isso que eu tô fazendo, porque eu tô explicando, eu tô falando, não é pra você ficar toda hora também com 5 minutos a menos, tá? Mas você jogar muito rápido, agora ameaça aqui, além de você
poder fazer erros, né? Pela parte do resultado mesmo, perder as partidas. Vamos tomar com cheque esse. Você vai se desenvolver muito menos, né? Esse é um fato. Porque você vai estar sempre fazendo ideias mais superficiais, isso é um problema, né? Ele quer fazer H3 aqui pra me dar mate, né? Eu vou jogar esse, que é o mais covarde de todos. Não deve ser o melhor, né? Porque eu tô descortando o rei dele, isso é um problema. Mas ele vai seguir tendo problemas de mate aqui. Então, na dúvida, eu prefiro que, de maneira geral, você esteja pior no tempo do que melhor, né? Contanto que você esteja pensando. Não adianta também você ficar no WhatsApp, demorar pra fazer o lance e ficar orgulhoso. Falar, olha, o Krikor falou que era bom gastar tempo, né? Não, se você estiver pensando, né? Usando sua cabeça. Ele vai tomar, vou tomar de F, fazer os passados aqui. E aqui vamos fazer a limpa. Não vou tomar todos os peões. E não vou ter tomado esse, na verdade, né? Nem precisava ter tomado esse. Vamos subir o rei, que é mais importante. Botar o bispo aqui, bonito, estável. C5, vamos passar o bispo pra cá, para ele não jogar C4. Agora eu vou subindo aqui e já tô começando a planejar a coroação dos meus peões aqui, né? Vou jogar rei D4. Posso ir atrás dos peões, mas não tem nenhuma necessidade aqui. Posso fazer G4, H4, H5. Importante ativar os bispos, ativar meu rei e fazer a dama, né? Eu até consigo dar mate só com os bispos e com o rei, mas daria um trabalho absurdo, né? Não tem nenhum motivo para fazer isso. Então G4, H4, acho que ele vai seguir mais um pouco, talvez. Ele tá... O pessoal gosta de sair correndo com o rei, né? Vamos fazer H5, ele vai trocar. Tá quase levando mate aqui, né? Ele. Vamos, bom, eu vou seguir. Agora eu vou dar... Bom, não vou fazer nada, né? C3, eu vou tomar. E é importante, ó, eu tô deixando peões pra ele, vocês estão vendo? Então eu não tenho preocupação com afogamento aqui. Eu vou dar cheque. Repara que a coroação tá controlada. Então eu posso jogar rei D4 aqui me aproximando do rei. Não preciso me preocupar com nenhum afogamento. E agora mate em 2 já, né? Tem mate em 1 ou não tem, né? Não, eu vou dar cheque. Bispo C1 é um mate bonito aqui. Mate de bispo. O rei ficou totalmente sem casa agora. 17 minutos de vídeo. Beleza. 93.1 a precisão. Não apareceu, né? 93.1 e ele fez 83.8. Tá bom. Aceita a precisão. Ainda mais que foi a partida que teve uma certa confusão ali no meio, né? 4 e 5, jogamos a Rui Lopes e aqui tem sempre aquele dilema, né? Quando eu gravo aqui os vídeos eu fico nesse dilema se eu devo voltar para a linha principal aqui para tentar entrar alguma coisa teórica, porque eu sei que vocês adoram as linhas teóricas, eu não sei exatamente por quê, mas o pessoal adora ver as linhas que são teóricas. A palavra teoria é um negócio que chama a atenção das pessoas, né? Mas aqui, esse lance D4 tem cara de ser mais ambicioso. Então, se eu fizesse rock, um lance um pouquinho mais preguiçoso, não tem nenhum problema. Já expliquei para vocês que a preguiça não necessariamente é ruim no xadrez. Rock, e aí a gente tem a opção de jogar C3, permitindo o ataque Marshall, que em alto nível quase ninguém permite hoje em dia, porque o ataque Marshall é considerado muito bom. Não é nem perigoso a palavra, né? Porque o ataque Marshall hoje em dia tem a reputação de ser muito sólido. Porque ele é muito teórico, tem muita partida, tem muita linha, muitos lances forçados e muitas vezes cai em finais empatados. Então, nasceu como uma ideia extremamente agressiva do Frank Marshall, que era um jogador. Era totalmente doidão ele nas escolhas que ele fazia no jogo. Muito agressivo, mas com as linhas muito, muito confusas assim, acabam ficando muito empatativas às vezes, porque elas são muito forçadas, né? Então o jogo posicional, como você tem mais opções, ele é menos forçado, menos forçante, você consegue ter mais espaço para os dois jogadores jogarem xadrez, que é o que a gente chama, né? Tudo é xadrez, né? Quando a gente fala, eu quero jogar xadrez com esse cara, quer dizer que eu quero sair da teoria. Eu quero sair de caminhos que já são conhecidos, né? Então tem muita essa expressão. Ah, você vai jogar o que com o cara amanhã? Ah, quero jogar. Ele sabe muito a teoria, eu quero tentar jogar xadrez com ele, né? Tipo, eu quero jogar, quero fazer o cara usar a cabeça dele, né? Jogar um xadrez, não sei se mais puro é a palavra, né? Mas enfim, xadrez mais menos artificial talvez, né? Sei lá qual é a palavra certa, mas enfim, menos teórico de maneira geral. Bom, mas eu joguei D4 direto de toda forma. Por isso que
um erro que eu vejo muitos jogadores cometerem comigo quando eu jogo nas competições oficiais. Na internet é diferente, para Blitz é outra história, né? Mas em partidas clássicas eu vejo um erro muito grave. E às vezes eu enfrento um jogador, por exemplo, de 2.000 de rating, 2.100, 1.900, né? Que são jogadores que estão bem acima da média, né? Claro que eu tenho um favoritismo grande, mas aí o jogador muitas vezes fica intimidado, que é natural também, né? Quando tem uma diferença muito grande de nível. Mas aí os jogadores saem da teoria porque falam, não, o Krikor conhece muito a Siciliana, eu não vou jogar Siciliana com ele. Ah, eu não vou jogar peão dama com ele que o Krikor conhece tudo. Isso me favorece muito. Quanto menos teoria, mais a gente vai para um jogo mais puro. Eu vou levar mais vantagem. Se eu tenho um adversário de 2.000, 2.100, que é bem estudadinho na teoria, que vai ter várias falhas no jogo, claro, mas que conhece bem as variantes, dificulta muito mais. Porque o cara vai jogar um peão rei, um peão dama mais teórico, eu vou ter que fugir das linhas principais, jogando talvez uma linha inferior, ou eu vou ter que encarar a teoria principal e fugir de caminhos que talvez estejam um pouco mais, não vou dizer esgotados, né? Mas que já foram mais estudados, né? Então, o que eu recomendo sempre, você vai enfrentar um adversário mais difícil, quanto mais teoria você jogar, claro que você tem que saber essa teoria, né? Saber estudar essa teoria de abertura. Quanto mais teoria você conseguir colocar no jogo, muito melhor para você, porque você vai estar jogando que nem o Caruana, que nem o Calcium por mais lances. Se você conseguir ter esse conhecimento de aberturas, né? Quando você foge, fala, não, o Fear, o Super, eles conhecem muito essas variantes, eu vou jogar outra coisa aqui. Facilita muito, né, para os adversários. Então eu acho que no Brasil tem essa coisa que poderia dificultar bastante nos torneios abertos, assim, quando os jogadores encaram. E tem muitos jogadores que têm essa postura de jogar mais teoria assim, e aí eu tenho muito mais dificuldade, né? Espero que tenha dado pra pegar a ideia aí, mas de qualquer jeito eu joguei o D4 direto aqui. Ele tomou em D4. Cavalo D4 eu já fui criticado. Ah, tá. Ah, bispo B7 é ruim, na verdade, tá. Mas cavalo F6 eu ia fazer. O que eu ia fazer contra esse lance? Ah, não, eu ia trocar talvez, né? Jogar esse final aqui bem sem graça, né? E jogar F3. Eu tenho um 4 contra 3 aqui. E o seu 4 contra 3 não avança direito, né? Porque é dobrado. Mas o preto não tem nenhum problema, que você pode até começar vindo C5, bispo E6 um dia. Ou cavalo e A5, né? Os peões controlam umas certas casas também. Mas ele jogou bispo B7 e incrivelmente ele tá perdido do nada, né? Cavalo F5 já seria bom, na verdade, né? Mas eu jogo esse ameaçando aqui. Ah, ele tinha D5, né? Ah, D5 é inteligente, porque ele evita esse lance, né? Ele entrega um peão limpo, mas aí trocaria as damas, né? G6, dama D5 eu tô ganho já, né? Que desastre. Porque esse cavalo E5 eu tomo, né? Posso tomar o bispo também. Então ele deu cheque lá. E aí dama F6, ele diz aqui bispo G7 ganhando. Meu Deus, o lance que eu falei não ganha, não acredito. Ah, não, porque ele tem um cavalo E7, né? Eu falei isso. Ah, tá. Esse eu ia tentar ver. Eu acho que esse aqui eu tenho vantagem, porque ele não tá nem dando na lista dos lances. Eu lembro que eu bati o olho no bispo G5, mas eu achei que ele tinha dama D. Ah, não, mas é mate, né? Cavalo E7 deve ser o lance, né? Iguala, tá dizendo. Caramba. Depois eu falei, né, que tinha esse, porque ele desenvolve, e agora, se eu jogar esse, ele toma de cavalo, por exemplo, né? Ou até de dama, né? Eu perdi o contato em F7. Porque a minha ideia inicial que eu mostrei nas setas ali é que se ele tomar aqui, eu tomo em B7, tô ganho. Meu rei tá super seguro, peça mais. E se ele tomar aqui, eu tenho mate, né? Cheque mate. Então isso aqui é uma peça a mais. Aí no meio do caminho eu percebi que o cavalo E7 era lance desagradável aqui. Troca, troca, mas eu devo estar melhor ainda aqui, né? Toma, toma. Ah, não é tão claro. Porque trocar aqui ele vem com esse. A3 vem um torre 8, então ele tá muito ativo, né? Eu tenho que fazer esse, mas o preto tem boa iniciativa aqui ainda. Cavalo E5 interessante pra dar cheque, ameaça o peão também. Interessante, a vantagem branca é pequena aqui. Então, o lance que eu fiz tá certo, mas a análise não foi muito precisa, não. Né? Dama F6, eu tava de olho nesse, mas eu tinha batido o olho que ele tinha esse primeiro, né? Porque aqui eu não posso tomar porque ele tá. Eu tô cravado aqui, né? Inclusive eu tô pior aqui. Mas eu esqueci lá atrás que tinha a mate em F7. Né? Então ele jogou dama E7, eu tomei. E aí sim, cavalo F6. E agora eu teria o dama F7 de emergência, mas aí cavalo pro C6 primeiro. E dama C5. Trocando as damas. Ele trocou dama E3. Ele teria que trocar aqui. Tentar tomar em G2, mas é triste pra ele, né? Ele vai levar um bispo D4 depois ainda.
Aí ele jogou rock, aí o resto foi mais ou menos tranquilo, né? Rock, cavalo C3. Eu totalmente esqueci do peão, só pendurada é desnecessária, né? Poderia ser bispo E3 direto aqui. Muito melhor, né? Eu tomei, ou até jogar aqui, né? Bispo D2 e bispo C3. Joguei esse que tá bom também, né? A questão só é que foi uma desatenção aqui. Torre D1, torre C1 e ele pendurou mais um bispo, né? Mas aqui me deram fazer um H3, bispo D5, ele vai ter problemas os peões. Aí levou o golpe. Não pode tomar que tá cravado. Ele tomou, né? Não tinha o que fazer. G3, e aí torre, tomei. E aqui, bom, eu joguei torre F4, que é o super covarde, né? Eu quero evitar que ele faça H3. Eu poderia sair correndo com o rei já. Mas assim, se ele joga H3, não deixa essa situação desse jeito. Porque vai que você tira o bispo e leva mate, né? Vai que escorrega o seu mouse e você mexe o bispo. Então, ou toma aqui, ou joga rei G2, sei lá. Mas eu joguei esse, já forçava a troca. Com certeza não é o melhor lance, né? Porque eu deixo o rei dele escapar de repente. Mas não é o mais rápido, mas é certamente um dos mais simples, né? Eu vou ativando meu bispo, meus bispos, meu rei. E agora, depois eu posicionei tudo muito bem, eu vou disparar meus peões. Que agora vai ser muito rápido da mate, né? E lembrando aquela dica que eu dei já, não tomar esses peões aqui, porque vai ajudar ele a afogar o rei dele se você tomar os peões, né? Então eu consigo fazer esse, trazer meu rei. E aplicar o mate logo aqui. E é muito importante trazer o rei, porque o rei ajuda muito aqui a tirar umas casas. Aí ele jogou esse, aí já tem o mate em dois, né? Ele também atirou umas casas do próprio rei dele. Repara que o Engine manda jogar dama A6 aqui, que não tem nenhum problema, mas assim, é um lance que já me deixaria um pouco aflito, porque dama A6, C1, óbvio que tem trilhões de mate, né? Mas você joga esse, o cara único. Bom, tem esse aqui também, né? Mas assim, não tem nenhuma necessidade de você jogar um lance desse. A chance de você afogar aqui é enorme, né? Enorme. Aqui com esses bispos aí, né? Porque é pouco comum, né? Com o rei e com a dama é mais difícil afogar, porque você tem só aquela posição da dama no canto e o rei no canto, né? Agora com bispos, assim, que é um padrão já que você não costuma ver tanto, né? Dois bispos mais a dama, a chance de você pegar umas casas a mais que você não tá vendo e afogar o adversário é gigantesca, né? Então não joguem dama por A6 aqui. Vão atrás do rei adversário, que é o objetivo do jogo, né? O objetivo do jogo não é tomar todos os peões do adversário, e sim aplicar o checkmate. Muito bem, vitória número 170. O placar parece que está corrigido agora, está atualizando rápido. E 1760 de rating. Se você curtiu essa partida, gostou da análise também, não esquece de deixar aquele like e considere sempre se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.